Bons dias, tudo bem? Você sabe por que o gelo boia no copo de água? Ou por que o gelo boia no mar? Então, permaneça no vídeo que logo após a vinheta vamos tratar deste assunto. Saudações, meu querido, minha querida! Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Física Toda Hora. Estamos aí para mais um momento de aprendizado juntos. E aí, você já se inscreveu? Se inscreva, dê seu like e, se tiver comentários, vá na parte de comentários do vídeo, deixe lá, vai ser uma grande satisfação de lhe responder. E aproveite, compartilhe o vídeo com seus amigos, me indique. Vamos tratar agora da explicação sobre dilatação anormal da água. Alguns autores chamam de dilatação anômala da água. Tanto faz a forma de chamar. Você já sabe, você já viu o que ocorre com o gelo em um copo de água. Sabe que ele flutua no copo de água ou num copo de suco, não é? Pois bem, aqui tem um exemplo de um local que tem uma corredeira de água, que a temperatura ficou muito baixa e houve congelamento de parte da água, e uma parte ainda flui por baixo do gelo. Uma outra imagem que quero destacar para você é a possibilidade de pesca em um lago congelado. Isso ocorre porque o fundo do lago não congelou. Você tem uma camada de gelo, os pescadores, os habitantes do local podem fazer orifícios e assim efetuar a pesca no local. Você já sabia disso? Aposto que sim, não é? E é para explicar isso que a física deu o nome de dilatação anormal da água. Vou tentar lhe mostrar o que ocorre com a água, que é uma exceção dos líquidos quanto à dilatação. Ela tem uma parte da temperatura que ela tem um comportamento anormal. Isto é, observe o seguinte gráfico para podermos entender o que é dilatação anormal da água. Imagine que você pegasse água aqui, por exemplo, a uma temperatura. Vamos, por exemplo, falar que esteja a 38 graus Celsius, né? Vamos imaginar isso. Se você pegar essa água e começar a esfriá-la, você coloca dentro de um freezer, por exemplo. O copo com água você coloca dentro do freezer e ela estava inicialmente a 38 graus Celsius. O que ocorre com o volume da água e o volume do copo à medida que vão se esfriando dentro do freezer? O volume da água e do copo vão diminuindo, certo? Vai diminuindo. À medida que a temperatura diminui, o volume diminui. Até aí, tudo bem. É o comportamento que a gente espera. Ao resfriar o líquido, ao resfriar o recipiente, a agitação das moléculas diminui e, com isso, o espaço que ocupa também diminui. No entanto, quando a água atinge a temperatura de 4 graus Celsius, ela vai ocupar um volume no copo, que a gente chama de volume mínimo. Sabe por quê? Porque, continuando o resfriamento da água e do copo, o copo ainda diminui de volume. E o que ocorre com a água? Observe. A partir de 4 graus Celsius, você diminuindo para 3,5, 3, 2,5, veja o que ocorre com o volume da água. O volume da água começa a aumentar. Ou seja, você está esfriando a água de 4 graus Celsius até zero e nesse resfriamento o volume da água aumenta. Por isso chamamos de comportamento anormal ou comportamento anômalo da água. Perfeito? Então esta é a faixa de temperatura em que a água sofre uma dilatação diferente do esperado e de todas as outras substâncias. Outro ponto de vista, imagine a água a 0 graus Celsius. Você começa a aquecê-la.
para meio, 1, 2 graus Celsius. O que ocorre com o volume? O volume diminui. Só vai aumentar a partir do aquecimento acima de 4 graus Celsius. Observou? Professor, mas o que ocorre na temperatura negativa? Bom, na temperatura negativa, na temperatura zero, pressão de 1 atm, a água transforma em gelo, começa a congelar. E se congelar toda a água do recipiente, esse volume pode até reduzir um pouquinho. Mas observe que o volume que o gelo ocupa é maior do que o volume que a água ocupava no início. Tá certo? Embora aqui no gráfico eu coloquei 38 graus Celsius lá em cima, foi apenas uma ilustração, na verdade, o volume que o gelo ocupa no recipiente vai estar sempre maior do que o volume de água que você havia colocado lá dentro do freezer. Faça o experimento, coloque lá um copo com água, marque o nível, deixe congelar e observe novamente o nível que ficou o gelo dentro do copo. Já que a água congelada ocupa um volume maior do que o volume que ela ocupa na temperatura ambiente, isso ocorre o que com a densidade? Pois bem, o que vai acontecer com a densidade da água é exatamente o inverso do volume. Você se lembra disso, não é? Olhe, lembre-se que a densidade ou massa específica é a massa da substância dividido pelo volume. Pois é, se o volume da água diminui, se o volume da água aumenta ao esfriar de 4 para 0 graus Celsius, o que ocorre com a densidade ao esfriar de 4 para 0 graus Celsius? A densidade diminui. Como a densidade do gelo é menor que a densidade da água, por isso ele flutua. Daí a explicação de um iceberg flutuar com 90% submerso, 10% aproximadamente acima da superfície. O que indica que o gelo tem aproximadamente uma densidade de 0,9 e o da água 1 grama por grau Celsius, 1 grama por centímetro cúbico. Perfeito? Diferença mais ou menos de 10%. Muito bem, só para você comparar, observe as duas figuras juntas nesta situação. Observe o gráfico da massa específica ou densidade, ela aumenta quando você aquece a água de 0 até 4 graus Celsius e a densidade diminui ao continuar o aquecimento de 4 graus Celsius para cima. E o que ocorre com o volume da água quando está a 0 graus Celsius? Quando está a 0 graus Celsius e você aquece, o volume diminui até 4 graus Celsius. Atingindo 4 graus Celsius é o volume mínimo, daí em diante a água vai aumentar o volume ao ser aquecida. Uma pergunta, será que com esta explicação você já entende por que uma garrafa de refrigerante, uma garrafa de vidro, colocada dentro do freezer, quebra quando o líquido congela? Está aí a explicação. É que o volume do refrigerante ou da água dentro da garrafa, ao congelar, fica maior do que o volume do recipiente. Com isso, o gelo, o refrigerante, o suco, a água congelada, quebra, rompe a garrafa. Isso ocorre com todos os líquidos à base de água. Ao congelar dentro de um recipiente, quebra ou faz esse recipiente inchar. Caso de latinhas de alumínio, algumas quebram, algumas furam, outras apenas ficam inchadas, toda torta. Não é isso? Faça o experimento, veja lá. Outro ponto importante que eu quero destacar para você neste vídeo, esta figura aqui. Está representado o mesmo lago na figura 1 e na figura 2. O que vamos fazer aqui? Quero que você preste atenção que esse lago à sua esquerda vamos representar a temperatura nesse lago no verão, por exemplo, no período de verão na região onde essa água, esse lago se encontra. Tá certo? Já a figura da direita, nós vamos representar o mesmo lago em um período de inverno, tá certo?
no período de inverno. O que eu quero destacar? Esse lago se encontra em uma região mais fria, tá certo? Em uma região em que ocorre temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. No inverno e no verão, temperaturas amenas, temperaturas agradáveis. Pois bem, quando está no verão, a temperatura do ar normalmente está acima de 0 graus Celsius, nesse local em que está o lago, tá certo? Então vamos imaginar que a temperatura da água, que a temperatura do ar esteja, por exemplo, a 15 graus Celsius. Uma hipótese. Vamos imaginar que aqui o ar esteja a 15 graus Celsius. Qual vai ser a temperatura da superfície da água ou da camada próxima à superfície? Algo em torno de 15 graus Celsius, por exemplo. A água está em contato com o ar, também vai estar a 15 graus Celsius. Mas o que vai acontecer com essa água até chegar lá embaixo? Lembre-se do que viu agora há pouco com relação ao gráfico, densidade e volume. A parte de baixo da água não está recebendo o calor do sol. Tudo indica que pode acontecer da temperatura aqui embaixo estar a 4 graus Celsius. Onde o volume da água, onde a densidade da água é máxima. Por isso, água a 4 graus Celsius está no fundo. É a que tem maior densidade. E dessa região, dessa faixa em que a temperatura é 4 graus Celsius, até na superfície, aqui é 15, você vai ter temperatura de 6, 8, 10, 12 e assim vai. Uma temperatura escalonada. Talvez você se lembre de alguma vez que foi à praia entrar no mar e tem a temperatura da água na superfície maior do que no fundo. O mesmo ocorre numa piscina, quando a água está mais parada. Não é isso? Muito bem, então você pode ter no lago esse contínuo de temperatura variando. E os peixes, a vida marinha, continua normal. No entanto, no inverno, o que pode acontecer se a temperatura no inverno, a temperatura do ar, por exemplo, chegar a 5 graus Celsius negativo? O que vai acontecer nesse lago? O que acontece é que, enquanto o ar está esfriando, a superfície da água também está esfriando. Vamos começar com uma temperatura, por exemplo, de 15 graus Celsius positivo para o ar. O que vai acontecer com essa água? A superfície da água vai estar a 15 graus Celsius. Tá certo? E aqui embaixo também. Se ficar muito tempo assim, a água toda pode ficar a 15 graus Celsius. Mas se a temperatura cair para 10 graus Celsius, o que vai acontecer com a superfície? Cai para 10. E se a temperatura do ar for diminuindo, a superfície do lago também vai diminuindo a temperatura. Se por acaso a temperatura do ar chegar a 4 graus Celsius, o que vai acontecer com a superfície do lago? Se a temperatura chegar aqui a 4 graus Celsius, a superfície do lago 4 graus Celsius. Mas a 4 graus Celsius, a água é mais densa. O que acontece com a água que está a 4 graus Celsius? Essa água vai descer, densidade maior do que a água que está embaixo, que pode ser, por exemplo, 8, 6, 5 graus Celsius. E a água mais quente sobe. Quando essa água desce, a água aqui embaixo, então, já se encontra a 4 graus Celsius, após as chamadas correntes de convecção. Isso aqui ocorre a corrente de convecção. Água mais densa desce, ficando no fundo do lago. Compreendido? Então vamos lá. Assim, devido à corrente de convecção, a água rapidamente atinge a temperatura lá no fundo de 4 graus Celsius. Se a temperatura do ar continuar diminuindo, passar para 3 graus Celsius, a superfície vai, em equilíbrio, ficar a 3 graus Celsius, podendo aquecer aqui mais embaixo. E se a temperatura do ar baixar para 2 graus Celsius,
o lago, a superfície também diminui a temperatura para 2 graus Celsius. No entanto, o fundo continua a 4. Máxima densidade, máximo peso fica lá embaixo. Pois bem, nesse aspecto, então, imagine que a água agora, que aqui embaixo está a 4 graus Celsius, que aqui em cima foi esfriando, chegou a 0 graus Celsius. A superfície do lago fica a 0 graus Celsius. E aqui embaixo você vai ter temperaturas de 3, 2, 1 e 0 graus Celsius. E nesse momento a superfície do lago começa a congelar. Essa superfície vai formar uma camadinha de gelo. E se a temperatura diminuir para menos 1 grau Celsius, a camada de gelo aqui vai ficando mais espessa, ó. Vai aumentando a camada de gelo, que de certa forma isola a água que está lá embaixo. Se a temperatura chegar a menos 4 graus Celsius, a camada de gelo vai ficando mais espessa na superfície. Pode observar naquele copo que você colocou dentro do freezer. Coloque o dedo alguns minutos, meia hora, 1 hora após colocar dentro do freezer, verá que o gelo começa pela superfície e não no fundo do copo. Tá certo? Desta forma, então, forma-se o gelo na superfície e a água no fundo vai ter um gradiente de temperatura 4, 3, 2, 1, 0 graus Celsius aqui, onde a água líquida está em contato com o gelo na superfície, ó, nessa região. Tá certo? Por isso que as pessoas podem realmente furar o gelo e pescar. Compreendido? Espero que você tenha compreendido um pouco mais da física e do comportamento da água. Já deu seu like? Já se inscreveu aí no canal? Pois é, deixe também comentários. Vai ser uma grande satisfação poder respondê-lo caso tenha alguma dúvida. Compartilhe o vídeo com seus colegas. No mais, bons estudos, aquele abraço e até o próximo vídeo. Beleza?